sobre o sistema respiratório. A ideia é a gente passar por vários aspectos desse sistema, desde a morfologia, envolvendo anatomia, histologia, falar da fisiologia, né, que é a parte que eu mais gosto, e falar um pouquinho no meio desses assuntos sobre patologias e aspectos práticos do conteúdo, né? Fazer aquela contextualização do básico que eu gosto muito. Tá ok? Então vamos começar essa nossa saga? Bom, gente, então para começar essa história, a gente vai começar falando de anatomia, né? Vamos começar pela morfologia, porque, como eu sempre falo, para a gente entender o funcionamento de um sistema, de um órgão, a gente precisa entender a sua forma, né? Então, os aspectos morfológicos é que muitas vezes determinam a função de determinada estrutura, não é isso? Né? A roda só gira por quê? Porque ela é redonda. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai falar é de anatomia, né? Então, sempre que a gente vai estudar um sistema, a gente precisa inicialmente identificar a localização desse sistema no nosso corpo, né? Bom, então o sistema respiratório ele vai ser compreendido, quer dizer, ele é formado, composto por diversas estruturas. A gente vai falar de cada uma delas, tá? E suas principais características e funções. E essas estruturas, elas estão distribuídas basicamente em 3 regiões do corpo, tá ok? Bom, então a gente vai ter na região da cabeça, né? O sistema respiratório começando aqui, ó, nosso narizinho, que já compõe uma estrutura. Então a gente tem estruturas respiratórias internas na cabeça, né, as fossas nasais. Aí a gente vai ter faringe ainda na região de cabeça, descendo em direção ao pescoço, onde a gente vai ter laringe, traqueia, que vai descendo até o tórax, onde a gente vai ter a ramificação na árvore brônquica, e finalmente chegando na porção mais inferior, que são os alvéolos pulmonares, que vai compor o que a gente chama de parênquima pulmonar, ou seja, os pulmões, tá ok? Então a gente vai ter basicamente o sistema respiratório distribuído em cabeça, pescoço e tórax. Então ele está compreendido nessas 3 porções do corpo. Belezinha? Bom, então vamos agora ver algumas imagens para a gente entender isso melhor. Vem comigo. Uma imagem linda, né? Do sistema respiratório, onde a gente vê as diversas estruturas que compõem esse sistema. Então, primeiro vamos ter só uma visão geral, depois a gente vai estudar cada estrutura dessa. Belezinha? Bom, então é o seguinte, ó, então como a gente falou, a gente vai ter estruturas aqui, né, na região da cabeça. Então, por exemplo, a cavidade nasal, né, a gente tem a faringe, né, se comunicando com essa cavidade nasal, essa faringe desce, ela se comunica também com cavidade oral, é uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestório. Aí aqui já na região do pescoço a gente tem a laringe, né, onde estão as cordas vocais, responsável pela nossa produção de som, pela voz. A gente vai ter depois da laringe a traqueia. Então aqui até então são estruturas, vocês veem, únicas, né? Tem só uma traqueia, uma laringe, uma faringe. E aí, a partir da traqueia, a traqueia é um tubo bem compridão, ele vai passar pelo pescoço, vai chegar no tórax, e aí ele se ramifica em outros 2 tubos, vamos dizer assim, né? Que são as vias aéreas, que são os brônquios, e esses brônquios vão se ramificando cada vez mais, em brônquios cada vez mais estreitinhos, semelhante ao que a gente vê no sistema arterial, né? De um grande vão saindo ramos cada vez mais estreitos, até chegar em ramos bem fininhos, que a gente chama de bronquíolos, onde na pontinha a gente vai ter uma espécie de uns balõezinhos que se enchem de ar quando a gente inspira e se esvaziam quando a gente expira, tá? Então toda essa parte de árvore brônquica, junto com a estrutura alveolar, é que compõe o tecido pulmonar, né? E aí a gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo que vão estar aqui no tórax, né? Então a maior parte, as estruturas maiores estão localizadas no espaço torácico. Então se a gente observa num corte aqui transversal de tórax, né, onde a gente tem a face anterior aqui, ó, aqui para baixo, e a face posterior aqui atrás, a gente sabe sempre aquela velha dica, procura quando a gente estiver estudando espaço torácico e abdominal, em imagens desse tipo, de corte transversal, como é que a gente sabe o que é frente e o que é atrás?
procura o corpo vertebral, né? Então aqui tá aqui, ó, bem grandão, a gente observa nitidamente a vértebra, então a gente sabe que é a coluna, então tá na parte de trás, né? E aqui na frente o osso externo, que é esse osso aqui na parte anterior do tórax. E a gente tem então a caixa torácica aqui, ó, ela é uma caixa óssea, né? Cercada por ossos por todos os lados, então é realmente uma caixa de osso, onde a gente tem as vértebras como limites posteriores ósseos, osso externo limite anterior e anterolateral posterior a gente tem as costelas, né? Fechando aqui a nossa caixinha, lembrando tudo que está dentro da caixa de osso, são órgãos normalmente muito importantes e muito valiosos, né, para o corpo. Então por isso que ele é guardado dentro de uma caixa óssea para ter bastante escudo de proteção e tal. Então a gente tem lá dentro o coração, ó, todo bonitão, grandão, e do lado aqui, abraçando o coração, a gente tem os dois pulmões, né? Aqui o pulmão direito, tá ok? E aqui o pulmão esquerdo. Então nessa imagem a gente está vendo ela no sentido que a gente chama crânio caudal. É como se o indivíduo estivesse deitado, né, de bruço, com o ventre, né, para baixo, e a gente está vendo da cabeça dele em direção aos pés, tá? Então o coração ocupando boa parte aqui do lado esquerdo, né? E aí por isso o pulmão esquerdo ele é menor, tá, gente? Então como a gente está vendo aqui, as estruturas estão todas muito próximas, ó, o esôfago aqui bem perto também, a gente tem a artéria aorta. Então, muitas vezes alterações no funcionamento dessas estruturas pode afetar o vizinho ali do lado, tá? Então a gente tem essa interferência direta quando existem problemas relacionados cardíacos, o indivíduo pode manifestar algum problema respiratório, tá? Ou ventilatório. E a mesma coisa ao contrário, né? Se a gente tem um aumento do pulmão por algum motivo, um edema e tudo, isso pode comprimir o coração e também pode produzir perturbação. Assim mesmo como o esôfago, que é um tubo digestivo, que pode sofrer apertos aqui, e por isso que muitas vezes a pessoa pode apresentar náusea e tudo, em decorrência de um problema, por exemplo, cardíaco. São vizinhos muito próximos, tá vendo? Tá todo mundo coladinho aqui. Belezinha? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho mais especificamente das estruturas anatômicas que compõem o sistema respiratório. Então a gente tem que pensar o seguinte, ó. O sistema respiratório, a função dele basicamente é permitir que o ar entre no nosso corpo e que o ar saia do nosso corpo. Então, para isso, ele é formado por estruturas basicamente que são dutos de ar, tá? Que vão permitir esse trânsito, esse fluxo aéreo em dois sentidos, tá ok? Então vamos falar um pouquinho aqui delas. Então vamos considerar da estrutura que está mais próxima ao ambiente externo, tá? Então o ar está aqui, vamos imaginar que aqui é o ambiente externo, a parte de fora aqui, né? Onde tem o ar atmosférico. Então a primeira estrutura por onde esse ar passa é a chamada cavidade nasal, né? Então a cavidade nasal vai estar localizada, as cavidades, né? Na face aqui, na região do rosto, né, na cabeça, é por onde o ar entra, ele vai entrar através das fossas nasais, aqui no nariz, e vai entrar nessa cavidade que é o espaço que a gente vai ter aqui nessa região do rosto, tá? O nariz é a proeminência mais externa. Bom, aí depois de passar pela cavidade nasal, esse ar ele começa agora, então a cavidade é como se fosse um grande salão, né, um espaço maior, revestimento ósseo e tal. E aí ele vai começar a entrar agora em corredores. Aí esse ar então sai, ele entra nesse hallzão, vamos dizer assim, que é a cavidade nasal. E aí nessa cavidade nasal, o ar ele vai então em direção ao primeiro corredor, que é a faringe. Então, via aérea, né? Então por isso que a gente chama de via aérea, é a via por onde o ar passa. Aí depois a gente vai ter ele entrando, passando pela laringe. A laringe é o segmento mais curto desse trajeto, é o corredor menor. Da laringe, a gente tem esse ar, então, chegando na traqueia, né? Passa pela traqueia, a traqueia é o corredor mais comprido, é o tubo maior, que vai, né, começar aqui na região do pescoço. A gente sente esse calombinho que tem aqui, ó, que é uma cartilagem que envolve a traqueia, ela é toda envolvida por tecido cartilaginoso, a gente vai falar bastante disso. E aí essa traqueia desce, então, em direção aqui ao tórax, e nessa região mais ou menos do meio do tórax ela se ramifica em brônquios. E a gente vai ver que os brônquios eles recebem várias classificações de acordo com o diâmetro, tá? Então a gente tem os brônquios principais, os lobários, os segmentares, a gente vai falar disso. E aí dos brônquios a gente chega nos bronquíolos terminais, tá, gente? Então dos brônquios vem os bronquíolos. Aqui nem lembra, artéria se ramifica em arteríola. Então os bronquíolos são semelhantes aos brônquios, só que mais fininhos. Aí a gente vai ter os bronquíolos terminais,
a gente vai ter um outro grupo chamado bronquíolos respiratórios, então o ar vai seguindo esse caminho. Então, esse corredor ele vai se estreitando, ele vai ficando cada vez mais estreitinho, tá? Só que num número maior, né? Ele vai aumentando em número. Então diminui o calibre e aumenta o número, muito parecido com a lógica de organização do sistema arterial, tá? E aí os bronquíolos respiratórios, eles vão desembocar em ductos alveolares, que são corredores cheios de alvéolozinhos, cheios de saquinhos assim no caminho. E aí esses ductos alveolares, eles desembocam, eles compõem, na verdade, eles vão formar, vão se comunicar com sacos alveolares, que é um grande salãozão cheio de alvéolos, assim, um coladinho no outro, tá? E aí muita gente fala que parece um cachinho de uva e tal, mas é como se as uvas fossem grudadas umas nas outras, uma continua dentro da outra, tá? Elas não são individualizadas, os alvéolos não são individualizados, as uvas são. Bom, gente, então o ar ele segue na inspiração, aquele ar rico em oxigênio, ele vai seguir esse trajeto, tá? E ele tem que chegar no saco alveolar, ele não pode parar no meio do caminho, porque nessa região aqui é que a gente vai ter o oxigênio sendo realmente aproveitado, ou seja, entrando no sangue, que é o que importa. Então a grande função do sistema respiratório é permitir a entrada do ar e também permitir que o oxigênio presente nesse ar chegue aonde? No sangue. Para que daí ele seja transportado e chegue aonde, gente? Nas células, que esse é o objetivo final, né? Quem vai respirar, de fato, é a célula, né? A mitocôndria celular que vai utilizar esse oxigênio. E assim a célula vai poder produzir ATP e tal, aquele papo todo de bioquímica, e vai fazer o que ela tem que fazer. Bom, e aí depois esse ar tem que sair. E quando esse ar sai, ele tem que sair carregando o quê? Aquele resíduo do metabolismo. Então o oxigênio que entra, que chega lá na célulazinha, na mitocôndria, ele vai ser usado para a produção de ATP. E aí ele vai ser utilizado como, né? Não sei se vocês lembram, tem aquele bendito ciclo lá de Krebs, que a gente vai tendo a redução de um carbono em cada uma das moléculas, né? Ao longo do ciclo. Esse carbono que sai da molécula, ele combina com o oxigênio formando o CO2, o gás carbônico, que precisa ser eliminado do corpo. Aí esse CO2 vai para o sangue, vai circular e vai chegar aonde? Lá no tecido pulmonar, onde ele passa para os sacos alveolares. Aí esse ar vai sair agora diferente, com uma composição diferente. Ele entra rico em oxigênio e sai rico em gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, CO2. Então, gente, esse ar vai sair seguindo o mesmo trajeto do ar que entrou. Ou seja, a gente tem são vias aéreas de mão dupla, tá? O ar ele circula nos dois sentidos. Então a gente vai ter ele chegando, né, nos ductos alveolares, bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, brônquios, traqueia, laringe, faringe, cavidade nasal e finalmente, né, saindo, não pela boca como eu fiz agora, mas, né, entrou pela cavidade nasal, saiu pela cavidade nasal. Tem problema sair pela cavidade oral? Não, né? O ideal é não entrar pela cavidade oral. Por quê? Porque a gente vai ver que na cavidade nasal a gente tem estruturas que filtram esse ar, deixam ele mais limpinho para chegar lá na região do saco alveolar. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque nessa região lá dos alvéolos é onde a gente vai ter a maior rede de capilares do corpo, tá? Então, onde a gente tem o maior número de capilares do corpo é no tecido pulmonar. É o órgão mais vascularizado do nosso corpo. Então, se esse ar entrar com alguma impureza, alguma bactéria, algum vírusinho e tal, chegar lá, esse micro-organismo ele pode acessar facilmente a corrente sanguínea, tá? Então, por isso que é importante. Esse ar ele vai sendo preparado ao longo desse trajeto antes de chegar nessa região tão delicada que é a região do alvéolo pulmonar, tá? E na saída não, a saída você pode estar eliminando por via oral. Então muitas vezes quando a gente faz atividade física, por exemplo, né, o ideal é fazer a ventilação, a inspiração pelo nariz realmente, para poder purificar esse ar. E na hora de expulsar, você pode expulsar pela boca, o que é bacana porque você tem uma capacidade de expulsão de volume de ar maior pela cavidade oral, já que ela é maior do que o nariz, né? Então você consegue eliminar mais gás carbônico numa velocidade maior, tá? Bom, tem o seguinte aqui, ó. Essas estruturas anatômicas elas vão ser classificadas, né? Então a gente vai ter duas maneiras de classificar, tá? Uma é a que a gente chama de classificação morfológica, ou seja, considerando o posicionamento dessas estruturas no nosso corpo. Então é o seguinte, gente. Essa classificação a gente vai considerar aqui, ó. Da cavidade nasal até a laringe
a gente considera essas estruturas como vias aéreas superiores, tá? Da laringe para baixo, lá em direção aos alvéolos, né? Então, traqueia até alvéolo são as vias aéreas inferiores. Essa classificação é muito importante quando você precisa determinar um problema, por exemplo. O indivíduo está com obstrução de via, né? Então você precisa identificar. A obstrução é onde? Uma infecção. É infecção de via aérea superior, é infecção de via aérea inferior. Então é para dar mais essa ideia. É claro que quanto em vias aéreas inferiores, o problema é mais sério do que em vias aéreas superiores normalmente, tá? Quando existe dano em via aérea superior, por exemplo, por um trauma, uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ou uma pessoa que sofreu alguma agressão física muito intensa, ela tem danos severos nessa região do rosto e tal, e ela tem comprometimento da entrada do ar por essa região, por exemplo, né? Ou então edema de glote, que é uma reação alérgica que o indivíduo manifesta com edema de uma estrutura da laringe, isso impede a passagem do ar. Aí muitas vezes tem que se fazer um acesso em via aérea inferior, ou seja, na traqueia, nessa região que a gente chama de traqueostomia, tá? Que é para permitir que o ar entre, já que ele não está conseguindo entrar por cima, em via aérea superior, vamos permitir que ele entre por baixo através da via aérea inferior traqueia, tá ok? A gente vai falar disso quando falar de traqueia, eu vou comentar com vocês a respeito da traqueostomia. Bom, gente, e a outra classificação que a gente tem é uma classificação que a gente chama de classificação funcional. Nessa classificação vai ser o seguinte, ó, então leva em consideração a função. Então, cavidade nasal até bronquíolos terminais, como está aí na imagem, ó, a gente chama isso de porção condutora. Então, essas estruturas aqui, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, são estruturas condutoras, ou seja, elas servem para conduzir o ar. É claro que a gente vai ver que elas não fazem só condução de ar, elas vão preparando esse ar também, limpando ele bonitinho, né? Fazendo uma filtragem, umidificando, deixando ele mais quentinho, quer dizer, a gente vai tendo aí esse ar sofrendo transformações, quer dizer, um preparo dele para ele chegar na porção mais delicada que tem de todas, que parece uma rendinha, uma coisa tão bonitinha, que são os alvéolos pulmonares, que a gente vai ver. Que é super mega delicado, o epitélio mega fininho, simples, enfim. Então ele tem que chegar lá, ó, show de bola, limpinho, bonitinho, para não trazer problema, tá? Então nessa porção condutora a gente vai tendo esse ar todo sendo preparado. Então ela não serve só para conduzir, a gente vai ver, mas ela vai transformando esse ar, ela vai purificando, vamos dizer assim. A gente tem um purificador de ar natural, tá vendo? Muito bacana. E as outras estruturas dos bronquíolos respiratórios até a região dos sacos alveolares, a gente vai ter o que a gente chama de porção respiratória. Por que recebe esse nome, gente? Porque nessa região que a gente vai ter efetivamente a troca gasosa acontecendo, ou seja, o oxigênio saindo do ar, indo para o sangue, e aí ele faz aquela transformação, né? O sangue chegando venoso no sistema respiratório e saindo arterial, ou seja, cheio de oxigênio, e o CO2 que estava nesse sangue, ele tem que sair do sangue e ir em direção ao alvéolo, ao espaço alveolar, para ele poder ir embora com ar quando a gente faz a expiração, tá? Então a hematose, né, que é essa troca gasosa e o sangue se transformando de venoso para arterial. Então esse processo acontece nessas estruturas que a gente chama de porção respiratória. É aí efetivamente que a gente vai ter o oxigênio sendo usado e o CO2 saindo do organismo, tá? Então são essas porções aqui respiratórias que envolvem 3 estruturas basicamente, né? Que são muito numerosas, são as mais numerosas de todo o sistema respiratório. São os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares. Isso porque essas estruturas são muito vascularizadas, são formadas por um tecido mega ultra fino que permite esse contato, essa aproximação muito grande entre ar e sangue. Tá? Então a molécula gasosa ela atravessa uma barreira, a gente vai ver que é bem fininha, então fica fácil para ela trafegar em sentidos contrários, o oxigênio de dentro, né, do alvéolo para o sangue e o CO2 do sangue em direção ao alvéolo. A gente vai ver isso. Então, gente, esse vídeo aqui foi para fazer mais uma introdução do sistema, tá? Do que a gente vai falar de cada estrutura dessa e para dar essa visão geral de localização no nosso corpo e tal, e funções de uma forma bem geral, tá? Então, no próximo vídeo a gente vem falando já mais de histologia, uma visão geral da histologia também. Uma visão mais macro, vamos partir para o micro. Belezinha? Então a gente se vê.